Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Êxodo 24, começando no versículo 4. A Bíblia diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte. Parece que voltamos a construir altares. E 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, comeram e beberam. E quero usar como tópico, pregando por alguns minutos nessa noite, um assunto bem simples: comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Abaixe sua cabeça. Pai, estamos dependendo totalmente do Senhor, na medida do possível, como um ser humano pode depender. E nessa noite eu peço que o Senhor nos dê exatamente o que o Senhor quer que venhamos a dizer. E eu peço que o Senhor venha ungir essas pessoas para ouvir e receber isso que acreditamos que temos recebido, como ouvimos do céu. Nos ajude a entregar, nos ajude a sempre diminuir, para que o Senhor sempre venha crescer. Oramos em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Isso que eu vou tentar mostrar para você nessa noite está no coração do ser do homem, o que ele faz, quem ele é e o que ele é. O homem é um ser espiritual. O homem não tem uma alma, ele é uma alma. Entenda isso. Quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele, a Bíblia diz que o homem se tornou um ser vivente. O sopro de Deus, junto com o corpo de barro, fez aparecer a alma. Espírito, corpo e alma. Isso que queremos mencionar nessa noite. Enquanto orei, busquei a Deus e pensei: Senhor, quem pode contar algo assim? Eu sei que eu não consigo. Mas se Deus me ajudar, tudo que seu coração busca, todos vocês, sem exceção, tudo que está dentro de você, que você está clamando por isso e buscando, e vale para o mundo inteiro. E ainda assim, a maioria não consegue entender ou sabe o que é. Tentam satisfazer ou acabar com essa sede através de dinheiro, fama, poder, prestígio, posições, conquistas passageiras, coisas. E a razão pela qual o homem não sabe ao certo quem ele é, aonde ele está, aonde ele esteve, para onde ele vai, é porque o homem já não é mais um filho de Deus, o homem é filho de Adão. Um resultado da queda, e consequentemente ele tropeça e fica cego. Ainda assim, essa parte de Deus que está dentro dele, que clama ao seu Criador,
só pode ser satisfeita pelo seu Criador. E você só entende quando você nasce de novo. Essa é a razão pela qual Jesus usou esse termo. E a razão pela qual eu fico mais chateado e mais perturbado hoje, eu vejo até mesmo nossas igrejas pentecostais que estão começando a se desviar, começando a seguir um outro rumo, ou estão perdendo de vista o que eu quero mencionar para você, essa comunhão com Deus. Liguei a televisão ontem à noite, depois de ter chegado em casa, e vou ser honesto com você, eu estava assim, muito empolgado com o culto. Se você não estava aqui, o céu desceu, viu? A glória do Todo-Poderoso Deus, o mover do Espírito Santo. Vimos Jesus. É aí que o pregador fica satisfeito. Você sai daqui e parece que eles viram só você, e você sabe que isso não vale nada. Mas quando você sente que de alguma forma pôde demonstrar Jesus, e os homens viram ele, então você sai daí satisfeito. Então eu liguei o televisor em um certo canal que eu conheço, né, assistindo um pregador. Mas o que ele estava pregando partiu meu coração, e a maioria da gente escuta aquilo e acha que é bom. Estava pregando sobre a solidão, um assunto estranho. E no meio da mensagem, é claro que cercada de passagens bíblicas, que assim tem que ser, ele fez uma declaração, vou ser bem exato, ele disse: a cura para a solidão é a igreja. Com todas as funções da igreja, se a igreja faz o seu trabalho, você vai ser curado dessa solidão. E eu escutei o meu irmão pentecostal e deu até dor aqui dentro. E eu gritei na minha cama: não, não, não e não. A igreja pode fazer tudo certo, mas ela não tem a resposta. Todos os seus grupos de comunhão, nós temos de tudo aqui. Nós temos grupo de solteiros, grupo de adolescentes, grupo de jovens, nós temos tudo que é tipo de grupo que você pode imaginar. Mas isso não vai satisfazer a sede do coração, a solidão da alma. Então o que resolve? Para que você seja tão cheio de Jesus Cristo, que Ele enche toda a fibra do seu ser, Ele enche toda a parte do seu espírito, literalmente Ele te imerge até que você seja batizado. Sabe o que a palavra batizado quer dizer? Sabe o que realmente quer dizer? Quer dizer descer e nunca mais subir. Agora, por causa desse ambiente no qual vivemos, temos que te tirar do tanque. Mas quando você é batizado em Cristo, e Paulo disse que há um batismo em Cristo, você desce, é imergido nele e nunca mais sobe para cá, porque você encontra tudo que você precisa em Jesus. Aleluia. Muito bem. A Bíblia nos diz a respeito de Moisés e esses grandes homens de Deus e os outros anciãos de Israel que subiram a montanha e tiveram um tempo de comunhão com Deus, como eu acho que é algo inimaginável hoje em dia. Eu li para você há pouco tempo atrás, e eu quero ler mais algumas passagens. Romanos 5:2. Vou fazer como Charles Greenaway. Você não tem que abrir porque já está lá. Tinha que esperar 5 minutos e tirar isso do meu tempo de pregação. Então eu não quero fazer isso. Escuta que eu não vou mentir para você. Obrigado por fazer isso, Charles, porque faz anos que quero fazer. Romanos 5:2. Paulo disse: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha a palavra, nós temos entrada. Agora abrem Efésios capítulo 2,
Efésios capítulo 2. E quero ler aqui o versículo 18, Efésios 2:18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora, Efésios 3:12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. 3 vezes vemos aqui a respeito de acesso a Deus. Primeiramente, eu quero falar com você sobre a comunhão do acesso. Quando Moisés e os filhos de Israel, a comunhão do acesso. Quando Moisés e os filhos de Israel subiram diante de Deus, em uma situação que era tão linda, que era indescritível. Isso foi antes da construção do tabernáculo. Então eles construíram um altar que eu li para você, ofereceram sacrifícios e aspergiram o sangue sobre o povo. Hoje nós temos acesso a Deus somente através de Jesus Cristo. Agora o sangue era a porta pelo qual esse acesso pôde acontecer. Veja bem que eles não subiram para o topo da montanha e não viram a Deus, encontraram-se com Deus e comeram com Deus. Para ser sincero, almoçar com um amigo, com um vizinho, ou seja quem for, em qualquer parte do mundo, em qualquer nação do mundo, é um sinal de comunhão. Em muitos países do mundo, em muitas culturas, seu pior inimigo não ia te perturbar enquanto você comia com ele, ainda que ele possa te matar em outra hora. É a maior forma de comunhão que nós podemos aproveitar como seres humanos nessa terra. E a Bíblia diz que os filhos de Israel, na verdade Moisés e os anciãos, comeram com Deus. Que muita gente fala, não foi isso que eles fizeram não. Eu acredito que foi isso mesmo. E foi um tipo de comunhão. Mas o que eu quero mencionar para você é o seguinte: eles não podiam ter tido aquele acesso se não fosse por o derramar de sangue que abriu o caminho. Agora, hoje em dia, não importa quem seja, você não pode ter acesso a Deus, eu li para você, até que você vá e passe por Jesus Cristo. A maioria de vocês sabe disso, mas alguns de vocês talvez nunca tenham pensado nisso. Mas você não pode chegar a Deus a não ser que você passe por Jesus Cristo. Existem 800 milhões de muçulmanos orando 5 vezes por dia, todo dia no mundo, e eles nunca alcançam a Deus, porque você só chega até Ele através de Cristo. Por quê? Porque foi Ele que pagou o preço. Todo touro que derramou sangue, todo cordeirinho que cortaram a garganta dele, era uma tipificação do Redentor que viria, que abria o caminho até o Todo-Poderoso Deus. Quando largamos isso, largamos a âncora e a fundação da fé. Essa é a rocha firme na qual estamos de pé. Vamos diante de Deus pelo sangue de Jesus. Toda vez que eu oro, eu nunca oro a Jesus, porque a Bíblia diz que não devemos orar para Jesus. A Bíblia diz que temos que orar ao Pai. Jesus disse quando estava aqui: agora vocês me pedem o que querem e eu te dou, mas depois que eu for embora, vocês vão pedir ao Pai em meu nome, e Ele vai dar para vocês. Paulo disse: através dele nós temos acesso até o Pai. Ou seja, tudo que ele fez, o preço que ele pagou, o sacrifício que ele fez, qualquer igreja, qualquer denominação, não importa quão rica ela é, não importa quanto dinheiro eles têm, quando começa a denegrir o sangue de Jesus, então acabou de destruir a fundação de sua fé. Você está ouvindo aí? Se quiserem, podem nos chamar de uma religião de carniceiros, mas eu vou falar com muito orgulho que foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Como assim pela fé?
quer dizer que você confia no que Ele fez. Você coloca total confiança no que Ele conseguiu no Calvário. Alguns de vocês aqui nessa noite, vocês estão preocupados, vocês estão com medo, com temor, em dúvida. Você não tem que estar. Se lance completamente na misericórdia dEle, na graça dEle, confie nele. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, você não sabe o que eu fiz. Não importa o que você fez. Se você molestou crianças, se você é assassino, se você confiar no que Ele fez no Calvário há 2000 anos atrás, todo pecado foi lavado, toda noite transformado em dia, todo o poder das trevas quebrado através do poder de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. Essa comunhão com Deus é através do sangue. A comunhão com Deus, hoje nós não temos que matar touros ou bezerros e aspergir sangue nas pessoas. Tomamos isso pela fé no que Ele fez. O acesso que você tem a Deus é instantâneo. Você tem, quando você quiser, essa comunhão com o Todo-Poderoso Deus, uma comunhão completa. Não existe absolutamente nada que possa descrever. Eu acho que posso dizer, já fiz algumas coisas nesse mundo que algumas pessoas aqui não fizeram. Não tanto quanto Charles Greenaway. Eu estou falando sério, mas eu já fiz algumas coisas de arrepiar. Olha, deixa eu apenas falar aqui. É demais entrar no Madison Square Garden. Cabem 21 mil pessoas ali, no coração de Nova York, lotado na sua capacidade total. Milhares de pessoas do lado de fora, sem poder entrar. E não há nada nesse mundo como a energia que vem lá do pessoal de Nova York. E quando eles começaram o culto e saímos ali, foi como se fosse uma energia que tivesse passado sobre aquele povo. Empolgante. É empolgante quando você senta na mesa com o presidente dos Estados Unidos. Ele olha para você, você olha para ele, nenhum de vocês sabe o que fazer. Deixa eu te contar essa aqui. Isso aqui é um bônus, viu? Não tem nada a ver com a minha mensagem. No outro dia, tiramos uma foto com o presidente. Não estou querendo falar de nome, só querendo te dizer algo. E a Francis então sai na minha frente e eu não consegui acreditar. Eu não acredito no que eu via. É impossível. Não a minha Francis. Ela está sempre adequada. Olha, eu posso estar atrapalhado, eu posso estar com angu na gravata, eu posso colocar a meia em um pé e uma outra cor de meia no outro pé. Eu já fiz isso. Um dia eu olhei para baixo e estava com um sapato preto e um outro marrom. Mas a Francis não. Ela sempre está certa. E ela chegou até o presidente dos Estados Unidos. Ele está pensando em Israel, na economia, no mosquito original do mar Mediterrâneo, o Gaddafi. Ele estava pensando em Nicarágua, com várias coisas na cabeça, e ela começa a falar para ele sobre os nossos netos. Senhor presidente, eu quero te contar a respeito da Jennifer, do Gabriel e do Mateus. Olha, e eu podia ter entrado no chão ali, escondido minha cabeça. Eu pensei, será que eu estou escutando alguma coisa errada? E o presidente ali com ela, eu mal pude acreditar no que estava ouvindo. E eu pensei, o que esse homem vai dizer? O que ele vai dizer? E ele ouviu o que ela tinha para dizer. Ele falou, então diga para os seus netos que o presidente dos Estados Unidos deu um oi para eles. Ela se deu muito bem, não é? Isso empolga qualquer um, entrar na Casa Branca, e eles têm todo representante de tudo que é
parte das Forças Armadas, vestidos ali nos seus uniformes, sabe, com bandeiras balançando, fazendo aquilo para você e aqueles atrás de você, ou na sua frente, sei lá. E eu tenho outros exemplos aqui, mas isso não é retórica, não estou usando psicologia em você, eu quero dizer isso de todo o meu coração. Não há nada nesse mundo, nada que o homem possa produzir, que pode começar a chegar perto do que acontece dentro de você, quando você sente o toque da majestade e da glória do Todo-Poderoso Deus. E esse é o problema. Milhões do que dizem ser cristãos adoram a Deus por identificação. O que você está falando? Eles vão para a igreja e porque são batistas falam que isso é adoração. Vão para a igreja e porque são da Assembleia de Deus dizem que é adoração. É por identificação. Sou católico, então é assim que adoram. Eu sou da Igreja de Deus, ou da Quadrangular, ou metodista, e adoram a Deus por identificação. Você não tem que adorar a Deus por identificação. Você tem que adorar a Deus por participação. Você participa na adoração do Todo-Poderoso Deus. Entenda bem, adora Ele. Escuta aqui, eu quero te falar algo que vai te chocar. Deus não está buscando pessoas que realmente querem fazer as coisas, trabalhadores ou quem se arrepende. Você ouviu bem? Deus não está buscando fazedores, trabalhadores ou arrependedores. Ele está buscando adoradores. É o que diz a Bíblia, João capítulo 4. O Pai busca-os para adorá-lo em espírito e em verdade. Ele está buscando quem vai adorá-lo. Você está me entendendo agora? Ele não está buscando pessoas que vão arrepender, pessoas que vão trabalhar, pessoas que vão chegar na igreja e trabalhar. Esquece isso. Eu vou entrar na igreja e vou fazer isso. Esquece. Deus quer que eu me arrependa. Esqueça. Sim, Ele quer que você se arrependa, mas não é isso que Ele está buscando. Ele está buscando adoradores. Porque se Ele puder conseguir adoradores, o resto vai se alinhar. A obra vem, o arrependimento vem, o que você precisa fazer vem. Ele quer adoradores. Ele quer que você adore a Ele em espírito e em verdade. Eu não estou falando de dar nenhum corpo no meio da igreja, mas estou falando de adorar a Ele, de louvar a Ele, de glorificar a Ele, de adorar a Ele. Estou falando de amá-lo até que tudo que sai da sua boca venha a ser apenas louvor a Deus. Glória! Você entendeu? Eu me lembro que quando eu era um garoto, eu e a França tínhamos acabado de nos casar, e um dia eu bati o martelo no meu dedo e muita gente ao meu redor, e eles xingavam mais palavrão que qualquer outra coisa. E eu peguei a minha mão sangrando assim, comecei a falar: obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. E eles olhavam para mim pensando que eu estava ficando louco. Eu não estava querendo aparecer para ninguém, mas era o que estava dentro de mim. E eu nem vi o que eu estava dizendo. Outro dia eu dirigi para a janela do banco, sabe? Aquele que você dirige, a janelinha sai para fora. Eu virei para ela e comecei a orar em línguas. Não faça isso na janela do banco. Não faça isso na janela do banco. Faça isso assim no McDonald's ou outro lugar, mas não numa janela de banco. Eles são traumatizados por assaltos. Não é o que eu queria fazer, mas estava em mim. Adoração, 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 glória, aleluia, adoração. É por isso que se você não é salvo, eu não sei do que falar com você. Meu único assunto é que você tem que vir para Jesus. Adoração, a mulher no banco ali, o olho dela ficou desse tamanho. E falou: Reverendo Swagger,
E aqui nessa cidade eles acham que eu sou meio louco mesmo, né? Então quando eu vi o que estava fazendo, olha, eu falei, então é melhor aproveitar, né? Já tinha começado mesmo. Eu perguntei, você está salva? Estou falando de adoradores. E ela falou, eu sou membra, e falou a igreja. Aí eu falei, não foi o que perguntei. Eu perguntei de novo, você conhece Jesus como seu Salvador? E ela disse, começou a chorar, chorando muito, sabe? Olha, ela levantou naquela manhã, levantou cedo, por 2 horas ela ficou na frente de um espelho, colocando maquiagem. E ela era muito amável, colocando maquiagem, e em 60 segundos, o Espírito de Deus arrancou tudo fora. Eu sei que alguns de vocês não sabem do que eu estou falando, mas se você puder aprender o que eu estou falando, você aprende o segredo da vida, você aprende o segredo de viver, você aprende a alegria incomparável, cheia de glória, você aprende algo que faz com que colapsos nervosos não cheguem perto da sua vida, que faz com que diabos não cheguem perto da sua vida, que faz com que nada venha te perturbar. Você aprende o segredo de viver. Jesus disse que eu vim para que tenham vida e tenham a vida abundante. Glória a Deus. Não sinta pena de mim porque eu sou pentecostal. Eu estou vivendo a vida mais linda que existe. Sou salvo e cheio do Espírito Santo e tenho comunhão com Deus. Aleluia. Aleluia. A Francis teve que ir para New Orleans outro dia. Eu levei ela para lá e eu estava perto do lago Pontchartrain orando enquanto ela estava fazendo o que ela faz lá. Eu estava andando e orando, andando em volta do lago. Tem um lugar bonito de se caminhar lá. Eu estava orando. Eu sempre faço isso. Então passei por muita gente, e quando passei por esse menino, um irmão negro que estava sentado ali, sabe, estava com uma garrafa de cerveja na mão. Eu notei quando passei por ele, e de rabo de olho eu vi que ele levantou a cabeça e abriu a boca. E na verdade ele falou com as minhas costas, ele falou, você é o Jimmy Swaggart? E quando o pessoal te reconhece pelas costas é porque eles assistem muita televisão, viu? E eu falei, sou sim. E ele começou a chorar. Ele não é uma criança, ele tem 35 anos, começou a chorar. Aí eu virei e ele falou, olha, minha vida está toda bagunçada, uso drogas, bebo muito, minha esposa acabou de me largar. E ele falou, minha mãe me criou em uma igrejinha batista e me criou para conhecer a Jesus. E 15 minutos atrás eu assentei aqui e disse, Deus, já era. Estou no fundo do poço, não há esperança. Ninguém me ama, não vale a pena. E eu vou me suicidar, a não ser que o Senhor faça algo nos próximos minutos. Agora imagina só. Aleluia. Glória. Aleluia. Deus te ama tanto, Deus te ama tanto. Não importa se você é bêbado, Ele te ama. Não importa se você é um drogado, Ele te ama. Não importa quem você é, Ele te ama. Você entende que Ele te ama. Eu bradei o dia inteiro com o irmão Ward e o irmão Greenaway, e a minha voz já está quase acabando. Eu abracei aquele homem. Ficamos ali naquele lago Pontchartrain chorando, e eu orei com ele. Ele chorou muito também. Isso é igreja. Aleluia. Glória a Deus. Isso não é lindo? Isso não é lindo? Olha, eu fiquei ali, você pode até dizer, acho que você sentiu bem depois de sair dali. Eu falei, me senti, mas senti desse tamanzinho, ó, desse tamanzinho. Que eu pudesse ser instrumental nesse
grande cenário eterno que Deus estabeleceu, adorando a Ele. Eu quero que você entenda, adore a Ele, adore a Ele. Você entra em tudo que é filosofia de autoajuda, que está sendo promovida hoje. Você que tem 50 quilos a mais, colando a foto de uma garotinha magra na frente do seu refrigerador, não vai te ajudar não, minha filha. Sério, não vai não. Assim como eu não vou ficar parecido com o Clark Gable se eu colocar uma foto dele na minha janela. Não vai dar certo. É como colocar band-aid no câncer. Mas quando você encontra Jesus, agora me escute, hein? Quero dizer outra coisa que você vai ficar meio balançado. Deus não está buscando adoração. Ouviu bem? Deus não está buscando adoração. Ele está buscando adoradores. Há uma grande diferença. Tem muita gente hoje em círculos carismáticos e pentecostais que oram em línguas algum pouco, dança mais um pouquinho, sai dali e vive como o diabo. E dizem que é adoração. Adoradores são diferentes de adoração. Qualquer um pode adorar, mas ele não está buscando adoração. Ele consegue isso em tudo que é lugar. A Bíblia diz que os céus declaram sua glória e a terra a obra das suas mãos. Ele não está buscando adoração. Para que ele precisa de um aleluia vindo de nós? Ele está buscando adoradores. Adoradores. Você tem acesso a Deus só assim, não há outra forma. Igrejas hoje em dia, agora escute com atenção o que tenho para dizer. Pode ser antiquado, é muito antiquado, e você talvez tenha que pensar um pouco e cavar nos seus livros aí. As igrejas hoje pensam que podemos ter muitos encontros, fazer um churrasco, comer com outros, comer um peixinho, quem sabe. Muita gente não sabe o que eu estou falando. Aqui em Louisiana nós temos uma comida típica. Você não conhece, mas cozinhamos bem. Você pode até se juntar para tomar um cafezinho, não tem nada de errado com isso, não estou falando que é pecado ou errado, e pensar que você está providenciando comunhão, mas não está. Deus os ajudou aqui a construir, e eles estão ali agora, ó, no Crossfire. Centenas e centenas e centenas de jovens, homens e mulheres nessa igreja. Toda quarta noite eles reúnem 1000 pessoas ali. Imagine só, adolescentes. Como mantemos eles aqui? Com shows de rock? Não. Com churrascos? Não. Joguinho de adoleta? Não. Mas o jovem pelo novo de Glenn Burton pega a Bíblia dele e começa a dizer para eles que Jesus pode libertá-los do álcool e das drogas e da cocaína e da maconha e da heroína. Jesus pode libertá-los e que Jesus Cristo os liberta. Aleluia! Essa igreja aqui cresceu de 100 pessoas quando começou, há 6 anos atrás, até que a média é de quase 4.000 hoje. E nós não tivemos muitas pessoas se mudando para cá para fazer parte. As pessoas foram salvas. Bêbados foram salvos. Se você fizesse uma pesquisa na congregação, você ia encontrar pessoas aqui que estavam presas há 2 anos atrás, mas hoje estão ganhando outros para Jesus Cristo, são membros produtivos da sociedade. Comunhão com Deus, quando você encontra esse avivamento dado por Deus que traz louvor e adoração. Aleluia. Adoradores que têm acesso a Deus através de Jesus Cristo. Você encontra um propósito. É isso que a igreja tem que ser. Não é uma sociedade que se ajunta, não é uma adição dos Quaiuanas. É acesso a Deus, a comunhão de acesso. E eu tenho que admitir, nós somos meio esquisitos. Seu povo também é. Porque o mundo não está acostumado com isso. Não faz diferença, traz resultados. Aleluia.
Muito bem. Agora vamos olhar para a comunhão de testemunho. Vamos abrir em Atos capítulo 10. Versículo 41. Olhamos para a comunhão de acesso. Agora vamos olhar para a comunhão de testemunho. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com Ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Agora eu vou te dizer em uma forma resumida que o que é essa comunhão de testemunho que caracterizava a igreja primitiva e a resposta para a igreja de hoje em dia. Você tem acesso à comunhão de acesso. E agora vamos olhar para a comunhão de testemunho. Vamos ler mais uma passagem. Está em Lucas 24. Foi depois da ressurreição. Começando no versículo 25. Jesus tinha se juntado a Lucas aqui nesse momento. E diz, e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O versículo 30 diz, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se os olhos e então o conheceram e ele desapareceu-lhes. Moisés comeu com Deus e aqui esses dois discípulos comem com Deus. E nisso aqui é o que caracterizou a igreja primitiva, o acesso do testemunho, do seu testemunho. Eles tinham uma mensagem. Cantamos hoje, nessa noite. Sim, Ele está vivo. Toda a mensagem que eles pregaram é que Ele não está morto, Ele está vivo. Ele não está morto, Ele está vivo. Eles cantavam, eles louvavam, eles bradavam que Ele está vivo. É isso que Pedro pregava, Ele está vivo. É isso que Paulo pregava, Ele está vivo. É o que Tomé pregava depois de vencer o seu problema, Ele está vivo. Essa é a nossa mensagem para hoje. Se nos desviarmos disso, perdemos toda a força, toda a potência. Perdemos o poder da nossa tentativa. Se nos desviarmos disso, Ele quer que venhamos a dizer ao mundo que Ele está vivo. Na verdade, há um ano atrás, dia 1º de julho, o Senhor, em uma segunda de manhã, umas 9 da manhã, o Senhor me deu uma visão desse mundo. E eu vi a colheita. Durou apenas alguns minutos, uns 15 minutos, mas eu vi a colheita. Eu vi uma tempestade que estava vindo. Enquanto eu olhava para essa direção, eu vi a colheita diante de mim como grandes campos de algodão. Milhares, 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 milhares de acres, prontos para a colheita. Tem um irmão aqui, amigo desse ministério, que ele é da Califórnia e tem muitas fazendas ali naquela parte da Califórnia que eles têm uma colheita muito grande de algodão. É o tipo de algodão que eu vi, como se o mundo inteiro estivesse branquinho. Jesus disse que os campos estão brancos para a colheita. E eu vi 2 máquinas de colher algodão naqueles gigantescos campos brancos, somente 2. Precisava-se de umas 1000, mas eu só vi 2. Continuei olhando para aquilo. Virei para a minha esquerda enquanto o Espírito Santo chamava a minha atenção. Então eu vi aquela nuvem negra de tempestade, a mais escura possível, estava vindo rapidamente sobre essa colheita. E os trovões e os raios estavam vindo à distância naquelas nuvens, na direção da colheita. E o Senhor falou ao meu coração: uma tempestade está por vir sobre esse planeta, mas eu vou afastar a tempestade para que você possa juntar. Quando eu falo de mim, eu não falo só de mim, mas a igreja possa juntar a colheita.
Vou repetir, ele disse que vai afastar a tempestade. Ele vai atrasá-la um pouco, para que você, minha igreja, possa juntar a colheita. E ele chamou minha atenção de volta para os campos e disse: você está vendo aquelas duas máquinas ali? Encha os campos de ceifeiros. Enche esse campo. Enche o campo. E eu estava chorando muito. E eu perguntei: Deus, como eu vou fazer? Que ferramenta vou usar? E ele disse: use a televisão. Use a televisão no mundo inteiro. Domingo à noite, 2 semanas depois, Deus deu uma mensagem em profecia. E ele disse: eu vou destrancar a porta e você abre a porta. O Jim Musi está aqui nessa noite. Olha o Jim ali. Esse homem esteve em talvez 75 países no último ano, não é? Mais ou menos 90 países no último ano. Quando Deus me disse isso, Deus ungiu ele com o poder do Espírito Santo, guiado pelo Espírito, para ir em países e fazer milagre após milagre, entrar em estações de televisão de países comunistas, de países muçulmanos, e eles olhavam para a fita e o Espírito de Deus tocava eles, e eles diziam: nós vamos passar o programa. Aleluia. Olha, na China, aqueles que têm o olhinho assim, ó, a China, ele acabou de voltar da Mongólia. O irmão Genway, da Mongólia, acabou de voltar do Paquistão, Bangladesh, sul da Índia. E a última viagem ele adicionou 500 estações de televisão. 500 estações de televisão. 500 estações. Se toda pessoa no mundo que tem um televisor aonde passa o programa, ligar em sua TV, metade desse planeta pode vir e ouvir o Evangelho de Jesus Cristo domingo de manhã. Aleluia! Você está entendendo? Deus disse através daquela palavra de profecia: eu vou virar a chave, você abre a porta. Depois ele deu mais uma declaração e disse: não olhe para as circunstâncias. Ele disse: quando você olha para cima, você vê as nuvens, vá além das nuvens, vá em meio à estratosfera, vá tão longe que é impossível que você possa imaginar. É aí que Deus está. E creia nele por coisas grandiosas, maiores do que você já conheceu em toda a sua vida. Nós gastamos 8 milhões de dólares em equipamento de televisão. 8 milhões de dólares. Comprando equipamento de tudo que é forma. Semana passada disseram que precisamos de mais 1 milhão para construir uma outra suíte para edição. Nós não temos dinheiro. Nós vamos fazer assim mesmo. Você vai no nosso escritório, vai até lá, em alguns dias, quase que todo dia, estão falando chinês, estão falando japonês, estão falando francês, estão falando português, espanhol, e quase que é tudo que é língua por aí. Uma mensagem, aqueles milhões de dólares, e uma mensagem, todo aquele tempo na TV, para uma mensagem. Isso aqui é maior do que a CBS, a ABC e a NBC juntas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória.
Outro dia a CNN disse que ela é a rede de TV mais importante do mundo. Eles nem sabem do que estão falando. A rede de TV mais importante no mundo é contar uma história e não de Hollywood, e não de Nova York, e não dos jogos na Rússia, mas uma história que Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Glória! Louvado é o nome de Jesus. Ele está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma mensagem, Ele vive. Uma mensagem, Ele vive. Uma mensagem, Jesus já não está mais no túmulo. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Você ouviu, igreja? Vocês entendem, igreja? Glória a Deus. Olha, aquele homem vai embora. Quando ele vai embora, levanta aí, Jim, por favor. Se levanta, eu não quero te envergonhar, mas se levante, por favor. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava em uma igreja, estava descalço. Fiquei sentado naquela igreja, não era muito maior do que esse púlpito aqui. E tinha um piano antigo que ficava encostado desse lado aqui. Eu estava sentado, eu gostava de ficar na fileira da frente, mas meu pai não deixava eu ficar sozinho. Eu não me comportava muito bem. E eu tinha que sentar com ele. Estávamos na terceira fileira mais ou menos. Eu me assentava na beirada do assento, assim, bem na beirada, descalço, com o olho desse tamanho. Sabe o que eu estava fazendo? Esse homem aqui, ó, Cecil Genway, estava em nossa igreja pregando uma conferência, isso em 1943. E ele tocava piano. Meus olhos ficaram desse tamanho. E falei, Senhor, eu me lembro da oração. Meu pai ficava batendo em mim, cala a boca. E eu orava em voz alta ainda. Eu era uma criança, eu tinha uma fé de criança. Eu falei, eu quero tocar o piano igual a ele. Hoje ele é o superintendente das Assembleias de Deus aqui no distrito de Louisiana. E nenhum outro homem poderia ser melhor. Ele ama muito a Deus. Aleluia. Eu prometi algo a Deus. E o que isso tem a ver? Bem, tem muito a ver. Espera aí que eu vou terminar a história. Pregadores nunca cometem erros. Às vezes eles dão uma volta longa para chegar na parada final, mas eles nunca erram. Eu disse, se você me der o talento para tocar piano, nunca vou usar em uma boate. Eu não sabia o que era pecado, só sabia o que era boate. Eu falei, nunca vou usar em uma boate. Eu disse, nunca. E eu falei mais para ele, eu falei, se o Senhor me der esses dons, eu levantei as minhas mãos assim. Falei, Senhor, se um dia eu me assentar em um piano, em uma boate, se o Senhor me der o talento para tocar, você pode paralisar os dedos em minha mão. Depois da igreja eu subi ali, ele pregou, o culto foi maravilhoso. Eu me assentei naquele piano. Eu tinha 8 anos de idade. E eu fazia acordes perfeitos. Não sabiam o que eram, mas estava fazendo. Perfeitamente, na primeira vez. E eu toquei com algumas semanas. Eu não toco tão bem quanto ele, mas já vendi 13 milhões de discos. E disse isso para dizer o seguinte, sabe como entramos em muitas dessas estações? Sabe como entramos em muitas dessas estações? Eles olham e veem os dedos ali, ó, tocando piano. E eles falam, gostamos da música. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Muito bem. Olha, eu não sei de onde vamos tirar todo o dinheiro. Eu não tenho a menor ideia, mas não estou preocupado não, viu? Não está me preocupando nem um pouco. Fechamos no vermelho esse ano, $50 mil todo dia. Todos os dias. $50 mil todo dia, com cada vez mais canais em outros países. Você não devia fazer isso. Cala a boca. O meu comandante me mandou fazer isso. E ele vai trazer o dinheiro para cá, nem que ele tenha que tirar da boca de um peixe no mar da Galileia, a 10 mil milhas de distância. Porque nós vamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo em todo esse planeta e dizer aos russos e aos chineses e ao leste europeu e à América Central e do Sul que ele vive. É a mensagem mais importante do mundo. Aleluia. E eu quero te dizer, as suas igrejas, olha, eu fico cansado, eu fico nervoso quando vejo um pregador se levantando e pregando e ele fala a respeito do pão da vida. Está falando a respeito da única esperança para a humanidade. Ele está falando a respeito do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele diz assim: bem, hoje vamos estudar sobre Jesus. Ele é maravilhoso. E meu Deus, parece que ele está tentando chupar um fio de espaguete seco no canudinho. Se eu não for me empolgar com isso, eu vou me empolgar com o quê? Se eu não for louvar por isso, vou louvar por quê? Ele está vivo, ele vive. Essa era a mensagem deles, ele vive. Pregadores, diga ao seu povo, Jesus salva. Diga ao seu povo, Jesus batiza no Espírito Santo. Diga ao seu povo que Jesus cura. Diga a eles que Jesus faz milagres. Diga a eles que Jesus responde oração. Diga ao seu povo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não está morto, ele vive. Aleluia. Oh Deus, meu coração até parte quando vejo o que nossas igrejas pentecostais estão fazendo, quando vejo o que nosso povo carismático está fazendo. Eu liguei a televisão outro dia, eu estava na Califórnia, liguei o televisor e fiquei assistindo um pregador. Como é que eu vou dizer isso aqui? Meu Deus, eu não quero machucar a ninguém, mas nunca fiz isso na minha vida, né, Deus? Então me ajuda. Por que você está rindo aí? Bem, vou tentar ser diplomata. Ele estava glorificando algo antigo aí que tem tanto a ver com Deus quanto sei lá o que. Desliguei a televisão e saí para orar. Eu precisava, estava muito desanimado. Eu falei: olha, Deus, e eu me lembro exatamente onde eu estava. Eu falei: Deus, será que eu não entendi alguma coisa que o Senhor me falou? Porque é ruim demais estar contra tudo. Sério mesmo. Eu fico cansado. Eu fico cansado disso. Mas eu não posso fazer nada. Me ofende. Eu estava orando e perguntei: Deus, não me deixa ter que pregar essas coisas. Eu não quero falar nada disso não. E talvez eu esteja errado, talvez eu não saiba, talvez os meus olhos, minha família começou o rock and roll, não é? Eu estou falando sério, minha família começou esse negócio. Eu e Gerli nos assentávamos em um piano e quase queimávamos as teclas. E ele começou aquilo com o Presley e outros, e eu vi isso destruir, literalmente acabar com a minha família. Acabar com eles com uma dor terrível que você não pode nem imaginar. E eu disse: Deus, talvez eu não entenda. Eu estava descendo aquele lugar e um garotinho mexicano que trabalhava ali num campo de golfe, onde eu estava caminhando, ele me reconheceu, saiu do seu cortador de grama. Bem, ele deixou de lado e falou assim: olha, irmão Swagger. Eu falei: sim. E ele era um menino lindo, que amava Jesus. Olha, muito doce, e falou: eu tenho uma filha que não é salva, e ela tem nos dado trabalho.
E eu temo que vamos acabar perdendo ela para drogas e tudo mais. Você pode orar comigo? Ali no campo de golfe, demos as mãos e oramos, e veio a glória de Deus. A glória de Deus veio. Ele começou a chorar, eu comecei a chorar. O poder de Deus estava ali, apenas dizendo que Jesus vive. Ele vive, Ele pode ajudar aquela menininha sua ali, Ele pode resgatar aquele que está perecendo, Ele vive. O acesso do testemunho, nós temos acesso a Deus, porque Jesus vive. Entendeu? E eu deixei ele ali, onde ele estava trabalhando, e na hora o Espírito Santo falou comigo: olha só, você não está errado, você está certo, você acabou de ver o meu poder, esse é o meu poder. Não algo falso, pseudamente vindo de Hollywood, esse é o meu poder. Esse é o meu poder. Um ano depois eu voltei, quase no mesmo lugar, mais ou menos um pouco distante dali, eu estava orando, e ele vem andando de novo cortando a grama. Chegou do meu lado. Quando alguém está feliz e cortando a grama, dá para você saber, viu? Chegou com aquele cortador de grama derrapando perto de mim, sorrindo, falou: irmão Swagel, eu tenho boas notícias, minha filha está salva e é cheia do Espírito Santo, está vivendo por Jesus, liberta os poderes das trevas, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. O acesso do testemunho, a comunhão do testemunho. Olha, eu estou pregando isso aqui de uma forma tão ruim, eu acho que eu não estou conseguindo explicar direito. A igreja inteira só tem uma missão: de dizer que Ele está vivo. Você tem acesso a Deus, a comunhão do testemunho, dizer que Ele está vivo. E aí você não precisa ir para o psicólogo cristão. Você está ouvindo? Você não precisa começar a seguir pensamentos positivos. Eu fico muito doente só de ouvir isso. Aleluia. Eu vou fechar Lucas 22, mais uma. Comunhão do acesso, comunhão do testemunho. Vamos olhar para a comunhão da glória vindoura. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. A comunhão da glória vindoura. Todas as coisas estão prontas. Venha para a festa. Escuta aqui, está quase no fim. Não vai demorar muito, estamos acabando. Eu sei do que eu estou falando, está no fim. A terra clama por libertação. Semana passada, um amigo meu foi se encontrar com Jesus, Herbert Hilbert. Ele ajudou a começar essa igreja. Jim Ransom e eu, e o Carlisle, e ele também, quando estávamos começando a igreja, eu vivia viajando. O Jim na época estava em missões, e o Glenn estava ajudando, e o Herbert Hilbert chegou, um grande pregador, grande amigo, um grande amigo mesmo. 2 semanas atrás ele me mandou uma carta, escreveu para mim, me mandou uma fita com a carta, dizendo: eu quero que você escute essa mensagem. Eu escutei a mensagem, ele era o meu tipo de pregador. Como assim seu tipo de pregador? Quando ele pregava, você gritava e chorava, você sentia a presença de Deus. Ele tinha essa comunhão de acesso. Eu estava indo trabalhar, eu estava chegando até o escritório aqui, foi antes do escritório abrir, antes do sol nascer. Eu estava louvando a Deus enquanto ouvia aquela fita no meu carro. Voltei para casa, estudei, orei um pouco, voltei para o escritório, coloquei a fita ali, e ele estava terminando o culto. E chamavam as pessoas para o altar como nós. Estávamos cantando, orando, e de repente ele começou a cantar uma antiga canção que eu ouvi ele cantar há 25 anos atrás. Ele me disse mais:
há um quarto do século atrás sobre o que esse ministério faria com Deus. E eu olhava para ele com o olho grande, sem saber do que ele estava falando. Ele me falou como essa igreja seria há 5 anos atrás. Eu só olhava para ele, sentia a presença de Deus. Ele tinha o maior dom de profecia que eu conhecia, e eu acho que ele nunca nem dizia ser um profeta. Mas ele profetizava. E ele cantava bem também, e começou a cantar aquela canção: a Deus, aleluia, eu vou. Foi a última que escutei ele cantar: a Deus, aleluia, eu vou. Ouviu bem? Estamos quase no fim. Não temos muito tempo de sobra. Estava em um quarto de hotel em Mobile, no Alabama. O culto era naquela noite, e dessa vez a França não estava comigo. Eu estava orando naquela tarde. Era um hotelzinho chamado Ramada. Eu estava orando e buscando a Deus. E quando finalmente parei de orar, me assentei ao lado da cama, o telefone tocou. E era uma voz de mulher. E ela disse: você é o Jimmy Swaggart? E ela nunca perguntou mais nada, nenhum outro tipo de boa tarde, nem nada. Só perguntou se eu era o Jimmy Swaggart. Eu não sabia quem ela era, não reconhecia a voz dela. E eu não disse nada. Finalmente, quando ela perguntou, eu falei: quem está ligando? E ela disse: é o Jimmy Swaggart mesmo, não é? Eu reconheço a sua voz, ela falou. E ela disse: eu estou no quarto ao lado seu. E eu escutei. Ela disse: na última hora tenho escutado você orar. Estou com meus ouvidos na parede e ouvi cada palavra que você falou. Ela disse: há 1 hora atrás estava pensando em cometer suicídio. Eu estava com a mão cheia de pílulas. Meu filho de 2 anos estava no meu colo. Meu esposo foi embora usando drogas, sumiu de casa. O furacão tinha acabado de passar e destruído tudo que eles tinham, levado tudo. E ela falou: eu não sei o que fazer. E eu ia suicidar quando ouvi você orando. Ela disse: eu coloquei o meu ouvido na parede. E ela falou: já ouvi muitas coisas sobre pregadores de televisão e já vi você na TV. E ela disse: eu acho que eu não tenho mais fé. Acabou. Não tenho mais. E ela pensou: acho melhor acabar com a minha vida, me matar. E eu teria me matado, estaria morta agora, não estaria falando com você agora, mas eu continuava olhando para o meu garotinho, perguntando o que ele faria, o que seria dele, o que seria dele. Aí eu vi você orando. Ela disse: por mais ou menos 1 hora escutei você orar e toda a palavra que você disse, e eu sabia que você não sabia que ninguém estava ouvindo, senão Deus. Você não fez isso para uma multidão ou para aparecer. E ela disse: enquanto você orava, algo começou a voltar ao meu coração. Ela disse: eu não tenho nada. Você acha que ele me amaria? E eu disse: eu não acho que ele te amaria, eu sei que ele te ama. Oramos juntos e eu disse: eu nunca nem cheguei a ver a menina. Eu perguntei: você queria que um dos homens que trabalha aqui vá te buscar para vir para a igreja? Ela falou: eu não tenho nada para usar. Eu falei: não faz diferença. Ela disse: não, eu tenho muita vergonha do que eu tenho que usar. E eu implorei, mas ela não queria ir, não queria. Mas quando ela desligou o telefone, ela era uma menina diferente. Sabe por quê? Não por causa do Jimmy Swaggart, mas por causa da comunhão com Deus. Comunhão com Deus.
Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto nós trouxemos essa mensagem nessa noite, te agradecemos muito. Pedimos que essas simples palavras tenha chegado diretamente ao coração dessas pessoas, nós não temos nada se não for o Senhor, não sabemos de nada se não te conhecermos. Suas cabeças estão baixas e seus olhos estão fechados. Estou falando nessa noite da maior forma de relacionamento que um ser humano pode ter. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Agora, alguns de vocês que estão aqui, e eu creio que tenho a mente de Deus quando digo isso. Alguns de vocês aqui hoje estou falando até com cristãos. Você já tentou de tudo, mas no seu interior você não está contente. Dentro de você, você não se sente completo. Ouviu bem? Você não se sente pleno. Você vai para a cama à noite, você está sempre buscando, mas nunca encontra. Nessa noite você pode encontrar. É fácil. Quantos aqui nessa igreja querem exatamente o que eu estou mencionando aqui? Comunhão com o seu Criador. Comunhão com Jesus. Comunhão divina. Que comunhão doce e divina. Jesus é meu amigo. Quantos podem levantar a mão? Eu não vou te envergonhar, eu te prometo. Mas eu quero essa comunhão e as coisas não estão bem em minha vida. Eu não sei qual é o problema e eu não quero tentar diagnosticá-lo. Mas Deus sabe e você sabe. E sabe de uma coisa, eu estou falando com jovens também. Estou falando com jovens, filhos e filhas. Nunca os nossos adolescentes estiveram diante do inferno como estão diante dele hoje. Eu estou te dizendo que você pode ter comunhão com Deus. Quantos podem levantar a mão? Aqui na área principal, ore por mim. Você está falando comigo, irmão Suega. Aqui nos meios, estou te vendo. Aqui na parte de cima, estou te vendo. Desse lado aqui, continue levantando a mão. Desse outro, continue levantando a mão. Lá na galeria, quantos podem levantar as mãos? Estou te vendo, continue levantando a mão. Lá atrás, continue levantando a mão. Continue levantando. Eu quero essa comunhão, eu quero. Então continue levantando a mão, continue levantando. Quantos de vocês no Crossfire, meu coração bate por você. Alguns de vocês jovens, Glenn, me dá só um instante com eles. Alguns de vocês jovens, você vem para essa conferência e é bom ter vocês. É bom ter vocês aqui. Esse é o ponto crucial para você. É o que Deus manda te dizer. É o tempo crucial para você. Fora dessa porta, drogas, álcool, sexo ilícito, prisões e morte. E aqui dentro é Jesus. Essa é a escolha. Ele está te pedindo para escolher, pois Ele quer ter comunhão e ser seu amigo, porque Ele te ama. E eu quero que todos se levantem, por favor. Todos se levantem, todos se levantem. Eu quero pedir a você que levantou sua mão, eu quero te pedir para vir. E vocês no Crossfire, você vai para onde Glenn te manda ir. Mas aqui eu quero que vocês venham. Todos que levantaram a mão, eu quero que você venha. Você pode dizer, irmão Suega, eu preciso ir ali buscar não sei o que. Esqueça isso. Você está para se encontrar face a face com a glória do Rei. Eu quero que você venha. Você não está vindo para o Jimmy Swaggart, ou essa conferência, ou o Centro Familiar de Adoração, ou o Ministério do Jimmy Swaggart, mas para Jesus. Eu quero que você venha enquanto eles cantam agora, por favor. Wonderful
on, sir. God loves you so much. Yes, He does. Praise the holy name of Jesus. Give me about 75 or 100 Christians. Come on right now. Walk on down these aisles. Come on. Give me about 75 or 100 workers. Come on from the top. We're waiting for you. Come on from the top. We're waiting for you. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu quero que você olhe para o irmão Suega rapidamente, por favor, rapidamente. Vocês que nunca fizeram de Jesus Cristo o Senhor da sua vida, olha, eu prego para congregações quando estamos na televisão, e números de milhões até, e eu não estou exagerando, no mundo inteiro. Mas existem várias coisas que Deus mandou dizer que eu nunca, toda vez que eu digo, eu fico maravilhado. E é o seguinte: primeiramente, Ele te ama. Olha, não existe qualificações, Ele te ama abertamente. Não é se você fizer isso, ou se você tivesse feito, ou se você fizer, não, Ele te ama, ponto final. Ele te ama. Em segundo lugar, Ele nunca mandou ninguém embora. Nunca. Olha, eles veem os piores tipos de pessoas possíveis, mas Ele nunca vira as costas para ninguém. Nunca. Escolha o que quiser. Escolha algo ruim aí. Ele nunca virou as costas para ninguém. O homem que planejou, formulou o ataque sobre Pearl Harbor, que começou a Segunda Guerra Mundial, um dos generais japoneses, antes de ser enforcado, virou para uma missionária e perguntou: você acha que realmente ele pode me aceitar? Parcialmente por minha causa, 50 milhões de seres humanos morreram. E ela disse: tente. Ele foi enforcado algumas horas depois, mas ele morreu confiando em Jesus como seu Salvador. Olha, me perdoe por segurar você aqui, mas outro dia recebemos uma carta de uma mulher e ela disse: o meu irmão usava tanta droga que ele injetava entre os dedos, debaixo da língua, nas veias do pescoço. E finalmente ela disse: ele não poderia continuar vivendo assim, era heroína, né? Eles dizem que ninguém consegue largar heroína. Outro dia li uma declaração que não existem pessoas de 30 anos que são viciados em heroína, morrem antes de chegarem a 30. E ele desceu a rua, estava com uma chave de fenda na mão, e ele pensou: vou me matar, e começou a fincar
no corpo dele, só que não acertava nenhum órgão vital. Alguém pegou ele e evitou que ele continuasse. Levou ele para o hospital. Quando ele saiu da anestesia, ele falou, ela disse que ela estava no quarto, ela saiu, eles não sabem quem ligou a televisão. Ele não tinha como ligar, porque ele estava todo amarrado na cama, não conseguia nem levantar. Ela também não ligou. A enfermeira passou lá, mas não ligou, mas a televisão estava ligada. E ela disse que esse pregador aqui estava lá, falando diretamente para ele: Jesus te ama e Ele pode quebrar as correntes da sua vida. Eu tenho uma notícia para você. Tem um ex-viciado em heroína com 30 anos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Ele não lança você fora. Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche os olhos. Eu quero que você creia como uma criança. Olha o que eu fiz ontem à noite, eu vou fazer de novo. Mateus, estou vendo você aqui. Vem aqui, meu amigo, vem aqui para cima, por favor. Vem aqui com o irmão Swagger. O Mateus é do Texas. Ele é da área de Dallas, tem 6 anos de idade e ama Jesus. A mãe e o pai dele estão aqui nessa noite. E quando perguntaram a Jesus como deveríamos ser, trouxeram uma criança e colocou o bebê. Ele não é um bebê, ele é uma criança, né? Mas colocou ele no meio deles e disse: a não ser que vocês se tornem como uma criança, vocês não podem entrar no reino dos céus. O que ele quis dizer? Ele quer dizer que você tem que acreditar. Simplesmente creia. Vamos orar. Olha para mim, querida irmã. Sabia que Ele vai mudar sua vida hoje? Sabia que Ele te ama? Aleluia! Você passou por dias difíceis, mas Ele vai te amar como você nunca viu antes. Aleluia! Eu quero que você ore e diga em voz alta comigo, hein? Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados. Eu errei, Senhor. Eu estou arrependido por isso. Me perdoe, por favor. Lava-me com o Teu sangue de toda injustiça. De acordo com Tua palavra. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração, como uma criança, eu creio. Eu creio. Diga outra vez que o Senhor morreu e Deus te ressuscitou dentre os mortos. E agora eu aceito como meu Salvador o Senhor Jesus Cristo para todos sempre. E agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Estou salvo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. It was amazing grace, how sweet that sound that saved a